Interação Podcast começando e eu já quero deixar o convite para você que ainda não é inscrito. Ó, já chegou no canal, se inscreve, ativa o sininho de notificação para receber aí notificação dos próximos episódios. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar o nosso vídeo para que outras pessoas também venham conhecer o nosso trabalho. Olha, antes de eu falar do meu convidado, eu quero agradecer aos patrocinadores, ao presidente do Sim Comerciários, o senhor Jair Mafra, que faz um trabalho incrível junto aos trabalhadores, extremamente importante, por sinal, já há muitos anos, e levanta uma bandeira importantíssima da violência contra a mulher. Inclusive, se você presencia ou vive uma situação de violência doméstica, não pense duas vezes. Denuncie. Maiores informações na tela. Mandar um beijo para a Márcia da Pepper Blend. Para você que não conhece, a Pepper Blend é a maior indústria no setor alimentício, voltada ao segmento adulto. Lá você encontra diversos produtos para você poder trazer mais sabor e diversão na sua relação íntima com o seu parceiro e sua parceira. Lembrando que a linha Amor já está disponível, viu? Diversos produtos, tem energético, tem creme hidratante, ó, tudo que você precisa para o seu autocuidado lá na Pepper Blend, suapepperblend.com.br. Quero também mandar um beijo especial para o Geraldo e as meninas lá da Constrói. Para você que é minha amiga seguidora, inscrita aqui do canal, já sabe que lá você encontra o melhor guarda-roupa para você ficar ó, sempre em grande estilo. Tem coleção nova lá, outono e inverno, e essa de inverno tá impecável. Se eu fosse você, entrava no Instagram da Constrói para poder acompanhar de pertinho um pouco de tudo que tem lá para você poder estar, ó, muito bem vestida nesse inverno. Miox, beijo para você também, meu amigo, lá da Miox Eyewear. Ó, lá, lembrando que você encontra diversos modelos de óculos de sol em acetato polarizado, de ferro, com lente UV 400, proteção, ó, que é imprescindível, e também lentes anti-risco. Olha, eu tô com a minha língua presa hoje e eu vou deixar assim rolar mesmo, agora já foi. E ó, lembrando que eles enviam também para todo o Brasil, tá? Modelos masculinos, femininos e unissex, tudo R$ 99,90. Tá vendo? É só você entrar em contato com a Miox. E também mandar um beijo especial para a Aline e para todos da Embalicho. Para você que me acompanha já há muito tempo, sabe que a Embalicho faz parte da minha rotina diária de limpeza em casa. Assim como você encontra diversos modelos de sacos para lixo, como bloqueador de odores com alça, para você também... quando for descartar o seu lixo, ficar livre daquele mau cheiro, do odor do lixo. Tem a parte de pia e banheiro também da Embalicho. Tem linha PET, linha Oceano, feito com materiais retirados do oceano, né? Materiais plásticos retirados do oceano. E a linha Reforçado, que a gente veio falando aqui ao longo dessas últimas semanas. A linha Reforçada para você que tem hotel, restaurante e tem lixo pesado, denso para fazer descarte. Às vezes até você que está em casa e tem aí uma família bem grande, olha, é uma linha perfeita para te trazer muito mais praticidade e segurança na hora do descarte do seu lixo. Então, lembre-se, pensou em praticidade, pensou em segurança, pensou em Embalicho. Entra lá no @ da Embalicho para você conhecer mais da marca. Bom, meu convidado de hoje é um amigo já de anos que finalmente hoje vai ficar aqui de frente comigo contar um bocadinho da vida dele, porque ó, é cantor, talentoso, ó, faz um sucesso grandioso em Mogi com a voz que ele tem, vocês não fazem ideia, olha, do que esse menino faz quando ele abre a boca para cantar, porque esse tem talento. Também está finalizando sua faculdade de Direito e trabalha com algo que eu só, assim, espetacular. Ó, morro de vontade de experimentar os pratos dele, porque ele trabalha também com culinária. Na minha frente, Rodrigo Neri. Estamos em casa, finalmente. Obrigada por ter aceitado Muito participar. Obrigado. Nunca vai deixar de aceitar. Amizade igual a tua? Há anos? O quê? Uns 3 anos já? Ah, por aí já. Já uns 3 anos. Te conheci assim, ó, cantando. Era menino cantando. Cantando. E falando em cantar, você canta, na verdade, desde quando? Quando que a música começou a fazer parte da sua vida? Bom, eu tinha 7 anos de idade. Eu gostava de música lírica. Gostava de anos 80, flashback. Ai, quem não gosta, gente? Nacionais dos anos 80, que nem Guilherme Arantes, Clube da Esquina, Flávio Venturini e por aí vai. O Terço e tudo mais. E daí pra frente foi só pra trás, porque daí eu não quis fazer outra coisa a não ser cantar, ouvir música. Só que nunca usei a música como profissão. Eu achava que era um divertimento, era uma forma de ficar tranquilo. Você cantava por lazer? Por lazer. Aí com 11 anos de idade, a minha mãe chegou pra mim e perguntou se eu queria uma festa de aniversário ou se eu queria um violão.
Aí eu falei, bom, novo, 11 anos. Morava em Santos, no litoral. As meninas da escola, tudo bonito. Eu falei, não vou perder tempo. Vou pegar um violão. Mas é mal de menino achar que É. amor... Apesar que É prende que a com atenção, violão né? você Não tem fica mais como. bonito. A minha namorada atual, ela, Modesto, leonino ela- modesto, ela- gente. ela é de Minas, Ah. né? E Qual que é o assim, nome dela? Alessandra. Alessandra, fala sério, é modesto, né? E o mais engraçado é que, assim, quando ela me viu, ela fala pra mim, né? Nossa, você tava lindo lá cantando. Eu não me acho tudo isso, mas o violão deixa a gente com a cara de um Brad Pitt dos anos Mas 90, onde 2000. vocês se conheceram? A gente já pulamos um pouco o assunto, mas a gente já volta lá. Foi no Viva. Eu tava tocando no Aonde Viva. você tá tocando recentemente. Isso. Aliás, quero mandar um beijão pro Lucas, que é o dono do Viva. O pessoal do Espaço Equal Beer, você tem que conhecer lá, quarta-feira eu tô lá. Acho que não é que eu já fui, só no Viva que não. E na quinta-feira eu vou estar no Bruma Café. Vai ser bem bacana Bruma também. Café, não conheço também. Bem legal o Bruma Café. Vou fazer um show mais intimista, voz e violão, vai ter umas composições que eu tenho, tem até músicas que eu fiz contando a minha história de vida. Então, esse ano ainda eu pretendo fazer com um conhecido meu de São Paulo, que é produtor, o meu EP com 10 músicas, né? Então são as músicas contando desde o dia que eu vim ao mundo até os dias atuais. Nossa, tem então bastante coisa finalmente bacana. vou ter o privilégio de Vai. ouvir suas músicas que você tanto me falou. Tem bastante coisa. Bom, mas vamos voltar lá, calma. Vamos lá. Me fala, ela estava no Viva. Ela entrou no Viva. Depois nos bastidores eu te conto com mais detalhes esmiuçados, mas ela entrou no Viva e aí ela me viu e ela me achou bonito. Tadinha, não enxerga muito bem, mas... Larga a mão de ser leonino modesto, porque você é bonito, você sabe. Falou que era bonito, e aí nesse meio tempo eu comecei a enviar mensagem pra ela no WhatsApp. Falei, e aí, tudo bem? Bom dia, tal. Oi, bom dia. Só que daquele jeitão, que ela é meio bruta, né? Aí passou mais um tempo, oi, bom dia, vi sua foto com a tua filha, nossa, que bonitinha, tal. Obrigado, tal. Aí na terceira vez eu falei, agora vai. Ou vai ou racha. Falei, olha, acho que foi num domingo que eu mandei mensagem pra ela, falei, ótimo domingo pra você, sua filha, seu marido. Ela falou, não tem marido. Eu falei, então tá bom. Era isso que eu precisava ouvir. Daí, e aí foi só alegria. Aí comecei. Aí ela me chama de chavequeiro, falava que eu tinha, tudo que ela falava eu tinha resposta pra dar, pronta. E não é. Não, mas é que leonino é bom de lábia, gente. Eu digo que eu tenho amigos e amigas leoninos e são assim, eles têm resposta na ponta da língua. E se eu te contar, ela é leonina também. É leonina também? Leonina então também. ela vai entender o que eu tô falando. Ela faz aniversário dia 28/7 e eu faço dia 13/8. Nossa, tá chegando já o dela, então. Eu vou estar lá em Minas. Eu vou fazer um sonzinho. De que lugar de Minas que ela é? Ela nasceu em Mariana, mas ela tá morando em Itabirita atualmente. Entendi. Eu fui pro sul de Minas. Eu fui pra Guapé e fiquei um tempinho em Capitólio. Então, eu tô querendo ir pra Minas lá pra levar o trabalho pra lá. Eu quero começar a trazer de lá pra cá meu trabalho. Não daqui pra lá. Agora eu vou mudar o rumo da história. Primeiro você vai levar daqui pra lá, né? Eu vou levar o que eu tenho aqui de depois você vai bagagem trazer o e de lá lá pra eu vou trazer pra cá. Eu digo que quem me pergunta assim, mas você reclamava, metia o pau no sertanejo. Realmente, não é que eu metia pau, eu não gosto dos sertanejos atuais. Porque o meu público tem muita criança, Tamara. Então, como é que eu vou cantar umas músicas que falam sobre beber, trair mulher, sair na pegação? Já tive essa fase de tocar esse sertanejo porque as casas pediam. Mas aí, com o tempo, eu comecei a perceber que não adiantava fazer isso. Às vezes o dinheiro não é tudo, né? E aí, com isso, eu acabei perdendo muito trabalho. E aí eu fui pros anos 80 flashback, que são música mais romântica, pega um público que gosta de uma coisa mais A2 e tal. Só que daí eu fui pra Minas. Em Minas, o que domina lá é Vitor e Léo, os sertanejos antigos, tipo de 2000 até 2015, que falam sobre amor, falam sobre conhecer alguém, sobre viver na vida do campo. E aí foi na onde o meu coração começou a disparar pro sertanejo né? Mas sem deixar o que eu gosto de ouvir mesmo, que é blues, jazz, rock anos 80, flashback, essas coisas. E são poucas as pessoas hoje em dia que têm esse seu gosto pra blues, jazz, porque eu gosto muito, e pra cá, na região, é difícil encontrar quem toque. Sim. Eu acho que quem eu vi é o Thales Sax, e eu esqueci o nome do outro menino, agora depois eu vou lembrar, mas eu os via tocando muito, toda vez. Quinta-feira tinha noite de jazz e blues, lá estava eu prestigiando os dois. Eu fui no Bisa Maria esses dias também, tava tendo noite de jazz. Você canta maravilhosamente. Até dá uma palhinha aqui pra gente, porque eu tô falando, mas o pessoal não entende. Um pedacinho de um blues. Nossa, eu gosto muito de John Mayer, né? Ele é de blues, né? Aí tem uma música daí chamada Slow Dance in the Burning Room, né?
Aí o refrão ele fala assim, then I'm feeling slow dancing in the burning room. Essa música é muito boa. Ó, tá Eu vendo, adoro gente, essa o música. gogozinho? Isso que ele ainda não soltou a voz. Mas vamos voltar lá pra trás, porque essa do sertanejo já é uma coisa que eu quero te perguntar, porque eu já dei uma Já faz zapeada na sua vida, já assisti entrevista sua. E já sei foi de nos coisas- shows que eu fiz E já fui na nos seus Prêmio. shows, já. Mas você comentou que a sua mãe te deu violão, você não quis a festa, mas isso da música veio enraizado da família? Tem alguém da família que tocava, que cantava, que te inspirou? Ou foram artistas de fora que te inspiraram a seguir a carreira musical? Então, a minha mãe, ela é pianista, né? Minha avó era pianista e minha mãe também. O meu tio ele trabalhou no Banco Central, ele foi de um cargo bem importante no Banco Central, e ele era baixista de um grupo de jazz chamado, acho que era Sampa Trio, que até o pessoal confundia com Sampa Crio. Aí ele tocou por anos nesse grupo, ganhou campeonatos de composições e tal. E aí, no fim, os filhos dele, né, que é o Renato, que é meu primo que é baterista, e o Marcos, que é o Marquito, também toca. O Marquito, ele gosta mais de violão, cordas, e o Renato, ele é multi-instrumentista que nem eu. Ele toca bateria, toca violão, baixo, guitarra, tudo. E o Renato, meu primo, até tocou com o CPM por um tempo. Uhum. Quando o Japinha saiu da bateria, ele fez bateria. Quando o baixista faltava, ele fazia baixo. Uhum. Quando o guitarrista faltava, ele fazia guitarra. Só que a gente nunca conseguiu reunir a família pra tocar com os músicos da família. Entendi. E isso foi uma coisa que há um tempo atrás me frustrou muito, porque eu queria montar uma banda com a minha família, com os músicos da minha família, porque ia ficar um negócio legal. Porque todo mundo trabalha com o mesmo estilo de música e gosta das mesmas coisas. Só que acabou não indo. Aí, com o tempo, eu montei uma dupla sertaneja com um rapaz aqui de Mogi. A gente ficou, acho que uns 8 a 10 anos juntos, como dupla. Separamos. E porque a gente se desentendeu em algumas coisas. Eu tinha uma métrica e tinha outra, né? Eu sou um cara que eu gosto de... Você vê como que eu sou no shows. Eu gosto de brincar, tirar onda com o público. Não tirar onda de fazer piada sem graça. Tirar onda, assim, de contar uma piada, conversar, se divertir. Atrair o público pra mim. Ele já era um cara mais sério, ele gostava de uma coisa mais robótica, vamos dizer assim. Que era o que os sertanejos antigos faziam nos bares. E eu sou muito dinâmico, pra mim tem que ser um negócio rápido. Então eu toquei uma música, eu já reparei que o cara não gostou, eu já tenho que mudar o repertório rápido. Uhum. Senão o público começa a ir embora. E isso eu uso isso como uma forma de conversar, às vezes, com os contratantes, que eles são assim, cara, você tem público? Eu falo, olha, desde 1980 que ninguém traz público. Mas eu garanto pra você que quem ficar não sai daqui. E dito e feito, todo mundo que entra no show não vai embora. Porque eu trabalho com todos os estilos musicais e eu consigo atrair todos os tipos de público, tirando aqueles que gostam das músicas mais pesadas, que não é o que eu gosto. Uma coisa que chama muita atenção, e eu posso falar porque eu já assisti seu show e não foi uma vez só, é que você, além do carisma, você tem o carisma. Então você canta e encanta quem tá lá, porque quem tá ali, e às vezes vê você chegando e fala, o rapaz vai cantar. Deve ser mais do mesmo. E quando você abre a boca pra cantar, realmente, de fato, não é, porque hoje a gente vê, tem vários cantores maravilhosos, amigos meus que tocam na noite, mas com esse trabalho que você faz realmente, que você mescla diversos estilos musicais, eu não conheço. Só você. E eu tô agora colocando umas músicas italianas. Não sei se você já chegou a ver, né? Esse seu novo Você viu no repertório, story, no não. Instagram? Eu vi só nos suas lives que eu acompanho. Eu fiz isso no Viva. Eu tava tocando no Viva. E esse disparate com a música italiana é desde lá de trás. Quando eu tinha 7 anos, eu já cantava música lírica, Andrea Bocelli, Eros Ramazzotti, essas coisas, com timbre de voz de tenor. Né? Com 12 anos de idade, eu recebi uma proposta de ir embora do Brasil. Você comentou em uma entrevista, se eu não me engano, na Metropolitana com o Marlon, que você cantou uma música lírica, pensaram que era um rapaz que estava lá, e na verdade era você, e o pessoal ficou meio que, nossa, esse rapazinho com essa idade, com essa força na hora de cantar, essa potência dessa voz. Foi nessa fase, então, que você percebeu que o lírico... Por que você desistiu do lírico? Então, foi assim... Vou até falar pra você falar mais pertinho do microfone. Só pegar essa parte da festa. Foi o seguinte, foi o casamento da minha prima, lá de Santos, e aí o meu primo, que é o que toca bateria, foi com uma banda de amigos deles pra tocar. A banda tava fazendo rock, pop, MPB, nacionais, entre outras, e aí nessa brincadeira, o rapaz pegou e falou assim, eu quero ver quem que solta a voz aqui pra cantar com a gente.
E eu tinha muita vontade de tocar com meu primo. Eu tinha, uns 12 anos? 11 anos? Não lembro exatamente. Entre 12 e 13 anos. E aí eles pegaram, falaram pro pessoal fazer, e eu fui assim, eu vou aparecer. Porque leonino é uma desgraça, a gente quer aparecer. Que leonino que não quer aparecer, gente. Por entre linhas a gente quer aparecer. Aí eu peguei e soltei, pum, um gravão. Aí o cara pegou e falou assim, quem que fez isso? O cara que tava do lado da minha mãe tava chapado. Fui eu. Aí o cara, sobe aqui. Aí subiu. Aí faz aí de novo. Aí o cara foi e fez. Aí falou, não é você. Aí a festa inteira, é ele. Aí o pessoal ficou olhando assim e falou, não é possível. Eu era miudinho, magrelo, muito magrelo, parecia uma criança desnutrida. Aí eles falaram assim, não é possível que seja esse cara. E aí me chamaram pro palco. Aí eu cantei, se eu não me engano, foi Conte Partirô. A gente tinha acabado de perder meu irmão num acidente. E minha mãe gostava de ouvir essa música, eu lembrava dele. E a minha avó sempre falava assim, toca a música do Ceguinho. Porque ela achava que essa música ia me levar pra um caminho diferente. Eu cantei Conte Partirô. Todo mundo na festa, sem exceção, chorou. Mas choraram horrores. E aí minha mãe pegou e falou assim, a gente tem que trabalhar você. Minha prima falou, leva ele para algum lugar para trabalhar ele. E meu tio, que era músico do Sampa Trio, falou assim, eu pago para ir estudar música. Eu quero esse menino fora daqui. Falou assim. E aí você foi estudar música. Aí eu comecei a estudar música pela Prefeitura de Santos. Só que o que acontece? Todo lugar que eu ia, minha mãe falava, canta a música do André Bocelli, Conte Partirô. Vai não sei o que, canta Conte Partirô. Eu não podia ir para lugar nenhum sem cantar Conte Partirô. Só que na minha época eu era adolescente, poxa, então a gente fica meio rebelde, assim, a gente não quer ouvir a mãe, a gente não acredita que vai dar certo. E aí eu comecei a parar de cantar. Eu fiz tudo pra deixar ela mais invocada. Então eu comecei a tocar sertanejo, comecei a tocar pop, comecei a cantar rock, comecei a cantar tudo que ela não gostava. E ela começou a pegar no meu pé. Eu dava uma vacilada no violão, ela falou, esse tempo tá errado. Eu não sou musicista, mas tá errado esse tempo. Tua voz não tá afinada aqui, tua voz não tá afinada aqui. Tem dias que eu tô em casa tocando, ela chega pra mim, meu filho, não força tanto. Tenta fazer um timbre um pouquinho mais pra baixo. Ela entende de música, mas na teoria ela não sabe. E aí um dia, a gente passando no lugar lá que, em Santos, lá perto do centro, a gente encontrou uma moça, e essa moça falou, eu tô sabendo do seu filho. Aí minha mãe, como assim? Ah, o seu irmão Marcos me passou, que seu filho canta música lírica e tal. Eu sou professora de canto, e eu tenho conhecidos que falam italiano. E eu posso ajudar seu filho a chegar onde ele quer. Aí minha mãe falou, meu filho, vamos, não sei o quê. Aí ela falou assim, só que é o seguinte, seu filho vai ter que ter o custo com passagem para vir até aqui o teatro, porque não pode vir sozinho, e vai ter um custo para ir para São Paulo para fazer uns treinamentos, tal. Meu tio falou, eu pago. Porque esse meu tio tinha, né, como pagar. Ele falou, eu pago. Minha mãe, meu filho, vamos, não sei o quê. Eu desisti na hora, eu falei, não quero. Você ficou com receio? Fiquei com receio, fiquei com medo. Porque 13 anos de idade, pra Itália sozinho, com uma mulher que eu nem conheço. Mas aí, não, por ser menor de idade, não teria que um mais velho te acompanhar? Então, mas a minha mãe até então não iria. Então a gente ficou naquela coisa. Não que ela não seu queria tio ir. ia pagar, mas também não tinha como não te podia acompanhar. Ir, porque ele tinha filho. Não, aí faz sentido, realmente. E aí minha mãe ficou naquela, como é que eu vou, como é que eu não vou? Vai estudando, a gente dá um jeito. Ela ia dar um jeito de ir comigo. Só que o medo foi maior que a vontade. E também eu não queria ser... Não, mas mesmo assim, menor de idade, você sai sozinho com alguém, você não sabe. Até hoje a gente tem casos de sequestro, de pessoas que desaparecem, ainda mais crianças. Deus o livre guarde, ainda bem que você não foi. Por um bom motivo. Bom motivo. E aí aconteceu que eu falei, não é o que eu quero fazer. Não é isso. Eu quero a minha verdade. E a minha verdade nem tinha, porque eu não tinha um perfil musical pra dizer, eu sou isso. Eu cantava o que me dava na telha, eu gostava, eu cantava. Teve dia que eu cantei música lírica numa festa, como teve dia que eu toquei no barzinho um pagodinho. Antes de eu te fazer 2 perguntas, que você tocou em um ponto que eu queria muito, agora eu vou fazer pra você uma coisa. Canta um trechinho do Conte Partiram. Já que você falou, e você canta muito bem o lírico, que eu sei, se posiciona e solta a voz pro pessoal de casa poder ouvir esse talento. Vamos lá. Con te partirò, sur nari per mari, cielo lo so, veduto vissuto con te, adesso vivrò con te,
partirò. Paesi, cielo sai, vissuto con te, io te. Ó, arrepia todo. Até sai para não dar um... Ai, meu né? Deus do céu. Olha, eu falo, acho que, se eu não me engano, o dia que eu te vi cantar a primeira vez, você cantou essa música. E eu fiquei em choque, porque você estava cantando um ritmo que não tinha nada a ver. E do nada você me soltou um lírico. É, E eu lembro de eu ter feito assim, eu falei, mentira que ele tá cantando essa música. foi a que você ouviu cantando, foi Canto de la Terra. Isso, foi. Foi Canto de la Terra. E é assim, o que que aconteceu? Os bares hoje em dia, os bares não, né? Os lugares que eu andei pegando, restaurantes e tudo mais, o Viva é uma cantina italiana. Então, num determinado dia eu tava tocando lá, eu falei, o Lucas, que é o dono, né? Falei, fala, meu. Falei, cara, eu quero fazer um negócio diferente. Falei, o quê? Eu falei, posso cantar italiano aqui? Cara, pode. E tem 2 caixas de 1000 watts dentro do Lá é Viva. uma tratoria, não é? Isso. 1000 watts cada caixa. Eu abaixei o som da banda digital, baixei o som do violão e baixei a voz. Comecei a cantar música e tal. Quando eu comecei a mandar a subida de timbre, ele pegou e olhou de longe. Ele tava na cozinha. Ele falou assim, cara, você não tá fazendo isso. Não é você. Eu falei, é. E quem tava nas mesas começou a sair pra fazer assim, ó. Ele não tá cantando. Aí a mãe dele que tava no balcão, não, é ele. E o pessoal todo mundo, é ele. Ele, não é possível, isso daí não é a voz do cara. O cara tava cantando até agora, Jason Derulo. Que é até uma coisa que eu ia te perguntar. Você, eu já percebi em diversas músicas que você canta, que você muda o seu timbre da voz ali. A impressão que dá é que a gente tá ouvindo um artista cantando. Isso é uma coisa que você veio praticando desde pequeno ou é uma característica sua incorporar aquele artista no palco? Então, o Jason Derulo, por exemplo, a música I Want to Want Me, ele manda muitos agudos, né? E eu trabalho a minha voz pra chegar no mais agudo e pra ela chegar no mais grave. Tem um artista que eu gosto muito, que é do Cazaquistão, chamado Dimash. Não sei se você já ouviu falar. Esse cara, ele chega nos timbres absurdos. E eu não vou chegar nunca ali. É muito tempo de estudo. E a voz dele tem variações que a minha não vai chegar nunca. Mas eu consigo, por exemplo, chegar no timbre de cantor de country. O Josh Turner, por exemplo. Baby, lock the door and turn the lights down low. But some music that is soft and slow. Consigo chegar no Jason Derulo. She's asleep. I got a shit on the floor, not me. E aí vai o Steve Tyler, do Aerosmith. Vai no timbre do Bon Jovi. Só que esses caras que eu peguei o timbre, que até eu ouço umas broncas da minha mãe assim, você tem que cantar com a sua voz. É, o que a gente escuta, né? Que você tem que cantar com a sua voz. Aí, o que acontece? Tem músicas que na cabeça da pessoa, na sua voz, não vai fazer tanto sentido. Então, o que eu faço? Eu fiz a festa São Benedito, o último dia de fechamento. Eu abri com Don't Stop Believing. Só que eu fiz a versão que o Ted Swings fez. Então, que nem você pega, e eu chego cantando assim pra você. I just a small town girl. Essa é a minha voz. Agora você pega e coloca uma música com muito mais punch logo de entrada. I just a small town girl. Living in a Hollywood. Olha a diferença. Total. Aí você vai fazer um negócio desse, você desanima total. Você fala, tua voz parece uma voz do Patolino. Não é a mesma coisa. Então, assim, tem músicas que eu faço questão de colocar o timbre próximo ou igual do artista. Não é porque, ele não sabe fazer o timbre dele, mas pra mostrar que eu consigo chegar a timbres que ninguém chega. E como que o público recebe? Porque assim, tem gente que vive uma nostalgia quando você chega nesse timbre. Eu acho gostoso. Por exemplo, eu vivi uma nostalgia quando eu vi você colocando a sua voz lá no lírico aquele dia. Foi quando eu te conheci. Aqui você já deu mais algumas demonstrações. Mas tem gente que não gosta. Você já pegou o caso de gente que, pra você ali durante o show, falou, não dá pra você tocar essa música e não vai cantar com a sua voz? Já. E eu falava pro cara, assim, porque, na verdade, quem fala isso pra mim é porque normalmente ouve e pensa que eu tô dublando. Eu tô lá. E não é. Aí eu falo, já teve um caso, numa casa aqui de Mogi, o Brasa. Você conhece, né? Conheço. Eu tava tocando o Brasa, uma moça, eu olhando ela conversar com o pessoal, ela falou, o cara tá dublando. Ele não tá cantando, ele tá mentindo. Eu desliguei a banda digital e continuei voz e violão. Ela pegou e ficou assim, tipo, desacreditada. Aí ela veio falar comigo, falou assim, moço, eu não acredito que é a tua voz. Eu tô ouvindo, eu tô achando que é uma rádio tocando. Porque parece rádio. Aí eu falei pra ela assim, não, eu faço os timbres, eu tento chegar nos timbres
Que nem Backstreet Boys. Eu gosto de tocar Adoro. Backstreet Boys. E eu chego no time dos caras. Então, assim, eu tenho trabalhado a minha voz pra esse motivo. Pra eu conseguir trazer a nostalgia que você procura com o timbre de voz dos caras que você ouviu. Porque quando você fechar o olho, você vai falar, putz, é o Rodrigo tocando. Mas olha, ele faz o timbre do cara tal. Quando eu fizer com a minha voz, você vai falar, nossa, que diferença. Porque a minha voz, acredito eu, que não, eu, pelo menos, eu acho ruim. O problema do artista é esse, ele tem problema com a voz dele e com o que ele faz. Somos Kart. autocríticos, não tem Autocríticos. como, mas você tem talento, não tem, isso é indiscutível. A minha patroa, ela fala assim pra mim, quando eu falo minha patroa, é minha mulher. A minha patroa, ela fala assim, nossa, suas letras são lindas de música. Eu falo, não tá bom, tem que melhorar. Mas não tá bom. Eu quero melhorar isso, eu quero melhorar aquilo, eu quero melhorar aquilo outro. E ela veio pra cá, ficou 10 dias comigo aqui, né? Ela saiu de Minas, veio pra cá fazer um curso e ficou comigo aqui. E ela foi ouvindo minhas composições, eu fui mostrando pra ela, fui mostrando as músicas que eu gosto de ouvir, ela foi me ver tocar. E tem dias e dias. Tem dias que eu tô agitado, que nem eu fui tocar no Vivo outro dia, eu tava de camisa social e calça jeans. No outro dia eu tava com uma bandana na perna, calça rasgada, camiseta preta e só metendo rock pesado. No outro dia eu já tava uma coisa mais clássica, com blazer, cantando lírico. Então eu tenho essas facetas pra trazer um pouco de tudo, ver o que o público gosta, pra eu conseguir agregar ali. Teve um dia que eu fui tocar anos 80 flashback, acabei no sertanejo, 2 horas de sertanejo. Caramba. Porque tava um grupo lá no Viva, e aí eles, eu quero vir semana que vem e você tá aqui tocando um sertanejão pra gente. Eu falei, pode vir que eu vou fazer. Aí o repertório foi Daniel, Jean Giovanni, Chitãozinho Chororó. Você resgatou os raízes. Eu só peguei os antigos, bem lá embaixo. Liu e Léo, Alain Aladim, Sérgio Reis, Roberto Miranda, e fui puxando essas músicas aí. E desde então eu comecei a perceber que você ser preso a um estilo, você se virar uma caricatura de um estilo só, hoje, no país que a gente vive, é muito difícil. Que nem agora estão voltando o rock pro Brasil, como era na década de 90. Só que o que tá voltando? Cantores nacionais cantando música dos anos 80. Os caras não conseguem introduzir o trabalho deles no Brasil, porque o sertanejo tomou conta. E o sertanejo meio que comeu todas as beiradas. Ele é o sertanejo com funk, é o sertanejo com pagode, é o sertanejo com rock, é o sertanejo com pop, é o sertanejo com MPB, é o sertanejo com rap. Eles conseguiram enfiar tudo no bololô ali e organizaram. Então, assim, tem muita música boa sertaneja. Se eu falar pra você que eu tenho 4 duplas pra mim, são espetaculares e eu bato palma pros caras. Fernando Sorocaba, Vitor e Léo, Matheus e Cauã, e tem mais uma. Felipe Ferrari. É que eu lembrar o nome de um monte de dupla sertaneja. É muito difícil. nome. Mas assim, eles têm músicas muito boas que dá pra trabalhar. Quando você fala do sertanejo de hoje, eu vou até puxar uma fala sua, de uma entrevista que você deu na Metrô. Você fala que ela não vai de encontro com aquilo que você acredita, com aquilo que você vive, e isso se traduz através das letras de hoje, que falam sobre bebida, traição e tudo mais. Não que as músicas antigas não tenham, mas hoje é mais frequente você ver as músicas, as letras mais, como é que eu posso dizer? Exacerbadas. Eu não ia colocar essa palavra, mas pode ser. Isso, se você enquanto artista, você não entende, por exemplo, que enquanto artista você tá tocando em um lugar, claro, você tem o seu repertório, mas existem pessoas que vão pedir músicas atuais para você tocar. Você toca de boa mesmo indo contra aquilo que você acredita? Ou você já definiu que isso não faz parte de você? Então, é que tem limites, né? Então, assim... O que seriam esses limites? Eu posso ir até um vulcão, mas eu não vou pular nele. Entendeu? Então, assim, é a mesma coisa que você pôr a mão no fogo. Você vai ver até onde você aguenta aquele calor. Se você deixar muito tempo, vai queimar tua mão. Então, assim, por exemplo, cada artista sabe onde o calo dói. Antigamente eu tinha muitos artistas que eu conheci na região falavam assim, ai, cara, porque meu cachê é R$200 e o seu é 400. Eu tenho mais show que você. Cara, o seu calo aperta aqui, tudo bem, é seu direito escolher o quanto você quer receber. Mas eu tenho o meu valor. Não tô dizendo que você não se valoriza, que você não presta. Mas eu tenho meu valor. Então eu não vou vender meu trabalho no mesmo preço que o seu porque eu quero concorrer com você. Eu sei o valor do meu trabalho. A gente acorda sabendo o valor do nosso trabalho. E eu invisto muito no que eu acredito. Então, um exemplo. Quando eu falo do sertanejo, o que eu acredito é assim. Hoje, a gente vive numa geração, que nem acho que eu falei isso na Metropolitana, a gente vive numa geração muito doente. Ninguém ama mais ninguém.
ninguém vive uma vida de verdade. Você vê o que o outro tem e tenta pôr pra você. Então, um exemplo. Você vê um cara aí que tá tocando na noite, postando umas fotos bonitas, tocando em baladas legais, sempre com mulherada perto, copo de uísque cheio. Tá. E nos bastidores? O que esse cara passa? A gente vê todo mundo sorrindo. A gente vê todo mundo feliz no Instagram, na rede social. Isso deixa a gente mais frustrado, porque a gente fala, por que ele é feliz e a gente não? Por que ele consegue chegar em tal lugar e a gente não? E o erro tá aí. A rede social, ela não é pra ser uma ferramenta de destruição, mas uma ferramenta de elevação. Então, o que acontece? O meu Instagram hoje tá com 18.1 de pessoas, seguidores. Eu cheguei a ter quase 27 mil. Caiu pra 18. Por quê? Antigamente, eu me focava em... Tem que postar todo dia vídeo, tem que postar todo dia foto, eu tenho que aparecer, tenho que fazer não sei o quê. Quando foi passando o tempo, eu falei, peraí, o que eu tô fazendo? Não é isso que eu sou. Eu sou um material de trabalho, eu sou eu sou a minha marca. Eu sou minha marca de mercado. Então eu preciso pensar assim, o que eu vou vender? Aí quando fala, o que você acredita no sertanejo? Eu acredito no amor, cara. Pra mim, a coisa mais importante hoje é você ter alguém que te faça feliz, alguém que conduza a sua vida juntos, alguém que queira andar com você, caminhar com você. E se a gente for levar em consideração o que a gente tá vendo na música de hoje em dia, a gente não tem isso mais. A gente tem aquele negócio assim, putz, cada dia eu vou pegar uma mulher diferente. Cada dia eu vou pegar um cara diferente. Cada dia eu vou tomar uma bebida diferente. Tá, o que você tá ganhando com isso? Qual o lucro? O que você tá passando? E aí, um exemplo, eu fui tocar no Viva. Foi criança no Viva. Acho que foi no Dia dos Namorados. Foi um pai com uma menininha. A menina já tem uns 8, 9 anos. E aí nessa que ele tava com a menina, ela curtindo a música e tal. Eu parei. Não sei, me deu uns 5 minutos, eu parei de tocar. Aí eu falei assim, parabéns pra você, viu? E o Viva inteiro parou pra olhar pro cara. Pensando que eu ia fazer uma crítica pra ele. Porque quando você fala parabéns, a pessoa pensa que vai dar alguma coisa errada. Eu falei, parabéns. É difícil hoje, no mundo que a gente tá, ver pessoas ouvindo músicas que a gente ouvia quando a gente tinha 6, 7 anos de idade, Sim. que os nossos pais ouviam. Aí ele falou assim, pô, cara, obrigado. Eu falei, gente, de coração aberto mesmo, façam seus filhos ouvirem essas músicas. Tenham momentos em família, façam um piquenique, jante com a sua família na mesa, faça uma oração pra você As comer. pessoas perderam o hábito Agradeça de orar, a Deus, agradeça a Deus, porque a vida é muito curta. Eu falo pra você, cara, coração aberto, às vezes sangra de ver as pessoas como elas estão se perdendo hoje. A pessoa com quem eu tô hoje me fez enxergar um mundo totalmente diferente. E eu não digo só pela Em que questão... sentido? Em tudo. Ela é muito família. E eu sou muito família. As pessoas que eu conheci na minha vida eram família. Mas até que ponto eram família? Elas queriam estar com a família assim. Natal porque é obrigatório. Hoje em dia o Natal é obrigatório você passar com a família. Queria estar com a família num aniversário. A família só se reúne de verdade hoje, no mundo atual, no velório. Você já reparou? Tem família que não se vê mesmo. Não se vê, nem faz questão. Mesmo, e ainda tem birra do outro por nada. As famosas rinchas, né, familiares. Eu tenho 2 irmãos, um deles me irrita o dia inteiro. Ah. Me irrita o dia inteiro. Só que assim, eu sei que se o cara apertar e eu precisar, ele vai ser o primeiro a pôr o peito à frente, entendeu? Então assim, família pra mim é importante. Apesar de tudo, a família pra mim é o bem mais precioso que tem. Dinheiro, você trabalha e corre atrás. Saúde, você vai lá, faz seus exames, se cuida, tá tudo certo. A família é a única coisa que se entrar uma doença, e quando eu digo doença, é o que vem de externo. Qualquer coisa que venha de ruim com a sua família e destruir, acabou tudo, você perde tudo. Entendeu? Então, pra mim, sempre se tornou assim. E quando eu falo família, não é só a minha família, mas a família que eu quero construir. Eu tenho desde os 16 anos esse sonho. Casar, ter a minha mulher e ter minha filha. Já tem até nome definido. Ah, já tem nome definido. Já, é Sofia. Vai ser o nome da minha filha, vai ser Sofia. Aí, ó. Alessandra, já se prepara. Aqui, ó, dá um oi pra ela, que ela tá online aqui. Ele tá online aqui, gente, ó. Tudo bem? Então, Sofia. Vai ser Sofia. Tá, mas vamos partir de um ponto. Ó. A gente tava aqui conversando, e aí eu ia puxar uma pergunta antes que eu esqueça, porque eu sou assim, eu penso, se eu deixar passar, esquece que eu não vou perguntar mais. Eu perguntei dessa questão de você ter essa questão dessa coisa de você filtrar o sertanejo, porque é o que a gente mais vê hoje, né? Claro, eu falo muito em questão de frequência. Por exemplo, esse ano
eu parei de frequentar lugares que eu acho que tocam músicas onde a frequência, através de palavras, batidas, A gente pensa igual. descem a energia lá embaixo. O espiritual vai lá embaixo. Não que as minhas músicas que eu lancei não tenham uma conotação mais provocativa, porque são mais sensuais. Uhum. Mas se você parar pra perguntar o que eu sempre ouvi, MPB, um popzinho, mais aquele mais clássico, leve, um blues, Mayra James, adoro. Então, assim, eu gosto de coisa mais, assim, zen. Eu sou tranquila, Uhum. apesar do pessoal achar que não. Eu sou tranquila. Eu E esse conheço e ano, eu posso pôr a mão no fogo de você é sossegado. Você não é não, de eu ir sou. na balada fazer Não. zona. Não, saía pra trabalhar, divulgar, mas também já abri mão de muita coisa, porque realmente, de fato, eu tô num momento muito mais zen. Só que a gente sabe que o mercado, pra quem quer ser artista, a gente tem que trabalhar justamente não só aquilo que a gente gosta, mas aquilo que o povo quer consumir. Você disse que vai lançar um EP, Espero. e você falou que trabalhando pra você isso. chegou num ponto que você não sabia mais qual era o seu nicho na música. Como que vai funcionar esse trabalho na música e como você se classifica hoje enquanto cantor? Ah, eu sou daquela pegada do romântico. Romântico. Eu sou o último romântico, eu digo. Será que ele é o último romântico, Eu sou o último então? romântico. O último romântico. Eu falo que Porque hoje os homens estão uma lástima. hoje em dia tá uma raro lástima. você encontrar um cara que abre a porta do carro. Um cara que nem... Ela tá online aqui que não me deixa mentir. Nesses 10 dias que ela ficou comigo, no primeiro dia, macarrão à carbonara. Ah, também agora com o chefe em casa, No né? segundo- Pelo amor de Deus. No segundo, arroz à piamontese. Nunca tinha comido na vida. Ela é de Minas Gerais. Ela gosta de fazer aquelas comidas gostosas. Moela, angu. Eu comi pastel de angu em Minas. Ah, Menina, mas diz que mineiro é bom de Nossa, cozinha. ela Meu é boa de ex-marido garfo. era mineiro. ela é boa de bom garfo. fazer- Ela é boa de fazer comida. Nossa senhora. Além de ser linda, né? Excelente. Mas ela chegou a cozinhar lá em casa. Fez um macarrão de panela. Cheguei lá pra comer, eu passei até mal, bicho. Comi 2 vezes. Olha lá, tá vendo? E eu pra comer, eu sou bom de garfo. Eu sou brabo. Não Ah, tenho bom. terror, não. Todos os leoninos que eu conheço são bons de garfo, viu? Eu Modéstia à parte. Eu gosto. Comer, eu acho Mas que tem assim... ser- vocês são muito críticos em comida, porque vocês gostam de comer coisa boa. Pior que não. Ela falou a mesma coisa pra mim. Falou assim, ai, você só cozinha coisa boa pra comer. Coisa cara. Eu falo, se eu falar pra você que eu não gasto R$50 pra fazer um menu pra 4 pessoas, você acredita? Não, mas mesmo que você não gaste isso, vocês gostam de comer coisa boa, Ah, bem sim. feita, Sim, sim. né? E Apresentável. a gente gosta é que assim, o mal do leonino é que a gente gosta de glamour, né? O leonino gosta de glamour. Demais. E não é porque a gente é metido a glamuroso, mas é que a gente gosta daquela coisa bonita, né? Tanto que eu ia tocar há anos atrás, eu gostava de me vestir bem. Hoje eu gosto de me vestir no basicão. Calça jeans, camiseta clara, uma jaqueta ou uma camisa, alguma coisa assim. Você não vai me ver de estampa tão cedo. Antigamente eu gostava de usar umas estampas e tal. Hoje em dia, eu sou muito sossegado. Aí ela falou aqui quiabo. Eu Olha também lá, adoro tá vendo? quiabo. Adoro quiabo. Eu gosto de fazer um na cerveja. Mas não pula pra comida, volta lá pro foco. Vamos lá. Como que você se classifica hoje enquanto cantor? E o que você pretende trazer pra gente com esse seu novo trabalho que você começa a gravar agora? Então, cada música tem uma história, uma parte da minha vida. Coisas que eu passei, relacionamentos que eu passei, histórias do meu passado que me machucaram, coisas que me deixaram felizes. Então eu quero colocar a minha história pra quem vê. Vai ser minha biografia, entendeu? Só que escrito por mim, do meu ponto de vista. Porque muita gente me conhece e até uma determinada vez no antigo Barnabé que fechou, a dona de lá falou assim pra mim que foi um cliente lá e falou quem que ia tocar. Aí eu falei, Rodrigo. Ela virou e falou assim, aquele machista? Porque na cabeça das pessoas, o fato de eu preservar a minha imagem, não querer ir pra balada na pegação, fugir de coisas casuais, a mulherada vem dar em cima de mim, eu acho que você já percebeu como é que eu sou. Eu sou muito... Não, você é super tranquilo. Eu sou muito reto, assim. Então, eu poderia ir pra bagunça? Poderia sair pegando todo mundo? Poderia. É o que eu quero? Não. Eu quero uma coisa mais correta, uma coisa mais... Até porque quem me vê vai pensar assim, pô, o cara é mó galinha. E Um música exemplo, já se tem eu- fama, né? Tem, A música já porque tem é boêmio. fama, Então imagina, você me conhece há 3 anos. Você imagina se um dia você tivesse me visto num lugar que eu tô tocando e eu rodeado de mulher. Você ia falar, ih, esse cara aí não presta pra ser meu amigo, porque olha a tranqueira que ele é. Aí eu sou suspeita a falar, porque toda vez que eu te vi, você tava lá, fez seu trabalho e foi embora. Eu só chego, cumprimento, trato bem, converso com todo mundo. Não faz diferença.
Eu sou o tipo de pessoa Não, o que eu seu converso. social é tranquilo. Eu gosto de todo mundo, cara. Eu não tenho tempo ruim com ninguém. Só que tem coisas que me incomodam. Então, um exemplo, às vezes eu tô tocando, que nem teve uma live que eu tava fazendo, uma moça chegou e mandou, meu gatinho, meu amor, uma coisa assim. E eu achei falta de respeito, Mas porque... você não entende que às vezes pode ser uma fã? Porque se você quer ser artista, você vai ter que lidar com assédio. Então, eu tô aprendendo a lidar com isso. Isso daí não tem como você fugir. E se eu te falar que Eu eu tô digo aprendendo... porque o que eu recebo de mensagem, gente, olha, se eu printasse o meu Instagram aqui e postasse, eu ia acabar com metade do casamento da cidade, metade do namoro do meio de gente. Então, para você ter ideia de como é o assédio do povo, cabe você o quê? Fazer o que eu faço, desliga a notificação, deixa lá e não responde. Pra você ver, estudei TI, nem Entendeu? sei como é E que no tira a máximo- notificação do Instagram. Então, e no máximo que você pode fazer é educadamente, obrigada. E pronto, você não deu corda para nada. Sim. E acabou. Você é artista, você quer ser cantor. Não sei se você ainda tem essa pretensão de ser um artista renomado, conhecido nacionalmente. Não sei se você tem pretensão fora do país na música, mas você vai ter que aprender a lidar com assédio. Ah, sim. Na culinária, a mesma coisa, porque você tem hoje, você falou da rede social, né? Mas a rede social é hoje o seu principal veículo. Ah, sim. Como artista, ó, pensa o quanto aqueles cantores antigos tinham dificuldade para se inserir no mercado e tinham só rádio. Só rádio. E E aí a é- gente tinha que ficar correndo atrás E da tinha que rádio. correr atrás. Hoje você tem o A melhor internet. mecanismo à mão. Você tem um talento que é indiscutível. Você começa a fazer seu trabalho ali certinho, rapidinho que você explode, né? Vai do que Oremos, você... Deus te Não, ouça. você já entregou para o universo, agora vai de você fazer a sua parte, porque dá o caminho, quem tem que trilhar ali é você. Verdade. Então, são coisas que, por exemplo, se você começar a ter esse cuidado, você vai longe. Você não pensa assim? Ou você só essa meia vista assim fechada, É que nem cavalo, que né? você é muito... Esquece a vida pessoal, porque o artista é uma coisa, né? É um personagem. Sim. E o Rodrigo é o Rodrigo. Mas eu vou te contar o porquê que isso aconteceu. Algum trauma? Foi. Eu tive numa palestra um cara chamado Douglas Maluf. Foram 3 dias de imersão. Ele é muito bom, esse cara. E eu tenho traumas que me marcaram pro resto da vida. Quer dizer, pro resto da vida não. Até antes de conhecer ele. E você pode citá-los? É melhor deixar em off esses daí. Esses aí é então melhor tá. a gente deixar em off. Tá. Mas eu te conto com mais detalhes nos bastidores. Tá. Mas foram coisas que marcaram muito minha vida. Então eu sempre me senti... Eu não diria culpado, mas eu sempre tive que ficar mais tranquilo. Eu sempre quis ser um exemplo. Tanto que eu sempre batalhei porque eu queria ser o melhor filho da minha mãe. Entendeu? E é uma luta insana, idiota. Porque pra minha mãe todos os filhos dela são iguais. Sim. Só que eu buscava isso. Eu queria isso. Eu queria ser sempre o melhor em tudo. Então eu queria ser o melhor na escola. Eu queria ser o melhor tocando. Eu queria ser o melhor andando de skate, surfando. Você estava sempre em busca de validação? Sempre em busca de validação. E esse foi o meu erro. Parte da minha vida se perdeu nesse caminho de não conquistar coisas porque eu queria validação. E a gente tem um problema muito sério em querer validação de quem não tá nem aí pra gente. Mas em algum momento você sentiu na sua vida que você não tinha espaço para sentir a necessidade de estar em constante busca de validação? Olha, eu não sei te explicar. Eu não sei te explicar. Foi uma coisa absurda, assim. Eu fiquei muito tempo nisso. Depois que eu saí do Douglas Maluf, eu tinha vontade de abrir uma barbearia. Você sabe que eu fui barbeiro por anos e tal. E me especializei com crianças com transtornos, né? TEA, TDAH, essas coisas, né? E o tempo foi passando e eu queria muito abrir uma barbearia. Eu queria ter meu negócio. Eu queria provar para pessoas que diziam que eu não ia conseguir que eu ia ter meu negócio. E aí um dia eu peguei e falei, eu vou abrir minha barbearia. Só que sempre que ia, eu ficava com medo. E eu ficava com medo. Um determinado dia eu fui nessa imersão dele. E ele falou, pega essa madeirinha aqui, um quadradinho de 12 por 12. Desenha aí o que é o seu sonho, de um lado. E desenha em quanto tempo você quer chegar. Tá bom. Coloquei, em 3 meses eu quero abrir minha barbearia. Aí um cara tava na minha frente, pôs o sonho dele. Então você tinha que dar um soco na madeira. Eu fui dar um soco na madeira que ele tava segurando pra mim. E ele deu um soco na madeira que eu tava segurando pra ele. Eu saí de lá. Eu vou dizer pra você que como se tivesse rebobinado toda a minha vida.
O Marlon falou uma vez pra mim, você citou a Metropolitana, e falou assim que às vezes a gente precisa ir pra um momento de constante loucura. Não foi com essas palavras, mas foi mais ou menos isso. De uma constante loucura pra você reiniciar seu cérebro. Você tem que fazer alguma coisa da qual você se preocupava muito do que os outros vão pensar pra você chegar onde você queria. Só que por outro lado, ele falou assim, você tem que tomar cuidado com o que você vai fazer de loucura. Quando eu digo fazer loucura, é um exemplo. Você fica preocupado das pessoas falarem que você ficou num bar tomando uma cerveja, conversando com seus amigos, falando alto, falando bobeira. Isso não tá fazendo mal pra ninguém. Agora, você ficar chapado e dar trabalho pros outros, Aí é outro problema. Você sair com a sua mulher, se beijar com ela num bar, porque o pessoal criminaliza muito, né, você beijar os outros na rua. Dar um beijinho, abraçar, dar um carinho, beleza. Você se pegar que nem o povo faz em metrô, não. Então ele falou, você tem que às vezes se perder pra se achar. E foi o que eu fiz. Quando eu cismei que eu ia pra Minas Gerais pra ir buscar a Alessandra, eu nunca tinha feito uma viagem sozinho pra outro estado. Foi a primeira vez que você saiu da sua zona de conforto. Eu saí da minha zona de conforto, eu tinha medo. Eu sempre viajei com a família, com alguém, enfim, relacionamentos antigos, mas eu sozinho, eu morria de medo. Eu sempre fui muito guerreiro, eu sempre quis correr atrás do que é meu sozinho, mas eu tava com muito medo. Só que eu falei pra ela, eu tô indo. Ah, tá bom. Você tinha que ver, minhas pernas bambeavam. Chegar na rodoviária, e assim, foi ali, foi nesse Douglas Maluf, foi nessa viagem pra Minas, foi numa apresentação que eu fiz num barzinho voz e violão seco. Eu cheguei eu tinha tocado num evento e fui tocar nesse. Que, na verdade, nem fui tocar. Eu e a família dela tava tomando uma cervejinha no bar, e a mãe dela falou assim, nossa, faltou uma musiquinha aqui. O violão tava no carro, porque ele sempre tá comigo. Ele é meu psicólogo, né? Me salvou de muita coisa, a música. E aí... A música foi uma terapia pra você. Foi, me salvou de uma coisa muito pesada. Muito pesada. Quando eu tinha barbearia, eu tava passando por um momento muito ruim na minha vida, muito ruim. De autoaceitação, de não saber o que eu ia fazer da minha vida, quem eu seria. Porque eu pulava de curso em curso, né? E aí eu tentei suicídio, dentro da barbearia. E foi Deus que me salvou ali. Juro por Deus, foi Deus que me salvou. Eu tava preparado pra dar a navalha no pescoço, a navalha soltou do navalhete e caiu no chão. Foi ali que eu entendi que eu tinha um propósito com Deus. E aí eu comecei a me dedicar ao que era certo, porque eu já tava sem fé, eu tava perdido, eu tava emocionalmente destruído por coisas que eu achava que eu tava fazendo errado. Pessoas que passaram na minha vida e me detonaram emocionalmente. E eu não digo de relacionamento somente, amizades, enfim, trabalho. Mas será que não é porque você espera demais do outro, aquilo que você sabe que só você oferece, não é uma cobrança sua? E hoje eu entendi, depois de muito tempo, muita conversa, principalmente com Deus, cara. Eu vou te falar que ele foi meu maior amigo no momento que eu mais precisei. Assim, eu tava numa fase, quantas vezes a gente já conversou, Sim, eu contando, bastante. Tamara, deu ruim, a gente conversando no WhatsApp, Instagram, falei, meu, deu ruim, cara, eu não sei o que eu faço, você errou, calma. Então, assim, eu hoje acredito que as pessoas não vêm na vida da gente por acaso. Você veio por um motivo, a Alessandra veio por um motivo, amigas minhas que assistem a live vieram por um motivo, enfim, eu tô rodeado hoje, se eu contar no dedo, eu tenho 7, 8 amigos, de verdade, contando você. E hoje eu vejo que eu tô com pessoas especiais que têm carinho por mim, que me respeitam, que gostam de mim e sabem quem eu sou. Tenho sim essa coisa ainda de não conseguir me ver como um artista dado, né? Que nem você falou assim, você como artista, você não vê que você é como se fosse uma marca, um produto. Você tem que estar ali, né? Não sendo mais... na verdade, separar o Rodrigo do Rodrigo Neri. Isso. É o Rodrigo do Rodrigo Neri. Não você Isso. ser dado, não é ser dado. É ser solícito. Isso. É esquecer os princípios, porque eu tenho um monte de princípio, por exemplo. Mas quando eu tô no palco, É outra coisa. é a Tamara Bratti. Quando eu tô fora, é a Tamara Cristina. Eu demorei pra entender isso. Ninguém ouviu falar meu sobrenome, mas é Tamara Cristina. Eu demorei pra entender isso. São duas personas diferentes. Isso, entendeu? e até o cara que eu tinha dupla sertaneja aqui em Mogi, ele falou uma vez pra mim, ele falou, você tem que entender que na música você é um produto. Sim. Você tá aí no palco, você é um produto, cara. Você não é casado, você não é solteiro, você não tem variação. Você é um ser diferente. Você é um produto, entendeu? Então, se você for desse jeito que você é, de ser mais ríspido, mais secão, você vai rodar. E eu comecei a mudar muito isso. Hoje,
Eu ainda tenho essas coisas, mas é por causa da preocupação do que pode acontecer. Então, um exemplo, eu vou tirar uma foto com uma mulher, eu fico meio assim, se eu tirar, será que não vão falar que eu tô pegando, que eu tô aprontando, que eu tô fazendo? Não, depende. Dá um eu acho que receio? eu acho que eu já pensei muito nisso, mas eu não sei, quem estiver em casa pode dizer se concorda comigo ou não. Eu acho que muito vai da nossa mente. Sim. Né? Então, eu acho que certos bloqueios, certas coisas, vai de acordo com a malícia de quem tá do outro lado. É. Você, enquanto artista, tem fãs. É natural que você faça foto com pessoas que admiram ali o seu trabalho naquele momento, sejam homens ou mulheres. E é natural você fazer uma foto. Sim. Eles vão postar, você pode repostar e tá tudo bem. Vai de você, como que você vai lidar com isso? Você tá tendo pensamento profissional? Você vai lá, vai fazer a foto. Agora, igual tem muita gente que vai na malícia e depois fala, aquela lá. Então. Assim, não é o que passa com você, não é o que você faz, então é natural você fazer uma foto. Eu... Aí eu acho que é um bloqueio que você... eu vou trabalhar isso. A gente vai conversar bastante ainda. Vamos. Ó, inclusive, o nosso tempo passa tão rápido. Eu queria ter trilhões de coisas para perguntar para ele. Não dá, porque é muita história. Uma hora passa rápido. Sim. Uma outra coisa que eu queria falar antes da gente encerrar. Você não é de Santos, você é de Guararema, que eu descobri agora há pouco tempo. Para mim, você era de Mogi. Eu sou de Guararema. Você é de Guararema. Você nasceu em Guararema. Isso. Você mudou para Mogi quando? A gente mudou para Santos quando eu tinha 10 para 11 anos. Aí... De Santos, a gente ficou um tempo lá, quase 10 a 11 anos, voltou pra Mogi. Aí eu fiquei 4 anos em Mogi. Aí eu me casei, fui morar em São Paulo, fiquei mais 10 anos, 9 anos, por aí. É que fazendo a ordem cronológica eu não consigo te contar, mas foi nessa faixa de tempo. E aí depois você voltou pra Mogi. Aí depois eu voltei pra Mogi e fiquei. Eu achava que você era Mogi Cruzense. Ah, mas tá bom, eu sou também. Tem problema. Agora, me diz uma coisa. O direito que você está concluindo e a culinária que você já está ali na ativa são, podemos dizer assim, alternativas para que você possa ter uma base ali para um futuro? Ou a música ainda você prefere levar adiante aí até você conseguir atingir talvez o seu propósito? Então, eu vou resumir para você. O direito eu não ia fazer mais, porque quando eu saí de São Paulo, estava na pandemia, e eu vim para Mogi. E aí, quando eu fui ver para voltar, não era Cruzeiro do Sul, era Brás Cubas. E eu ia ter que voltar metade do curso. Uhum. Só que daí, volto a dizer, a Alessandra começou a ficar na minha cabeça, vai fazer direito, não faz gastronomia, faz direito. Eu falei, por quê? Não, se você terminar o direito, é mais fácil você arrumar emprego, tal. Cozinha, todo mundo cozinha. Cozinha não é estudo, é talento. Você precisa ter talento para cozinhar. Não adianta você estudar e não saber fazer um prato de arroz e feijão. E num determinado dia, ela em casa conversando, minha mãe virou pra mim e falou assim, eu acho que você deveria voltar pro direito porque cozinha é pra quem tem talento, não pra quem sabe, quem estuda. Só que ela não falou nisso num setor de que os cozinheiros não sabem, o que estuda não sabem. É uma coisa que é uma dinâmica. Eu não sou um músico profissional formado. Eu tenho feeling e eu sou autodidata. Então eu aprendi a tocar alguns instrumentos baseado no violão, sozinho, né? Então, assim, o que ela quis dizer conceitualmente é que você precisa ter talento antes de você estudar. Senão não adianta nada. Você vai estudar Mas e você não vai você acha que você não tem talento pra cozinha? Não. Você faz pratos fabulosos. Não. Eu só não experimentei ainda. A cozinha é desde os 16 anos. Quando eu fiz 16 anos, eu queria ter uma mulher, uma filha, a minha casa, e eu queria ser chefe de cozinha desde moleque. Me inscrevi pra ser chefe esse ano, mas não deu. E aí, a música acabou vindo e virou profissão. Então, tudo que eu faço tem que ter um cunho financeiro. Hoje a música é o seu carro-chefe, vamos dizer assim. É o que eu tô fazendo atualmente. Mas eu gosto muito da cozinha. Aí, quando eu fui voltar pra faculdade, eu fui fazer inscrição de novo, pra fazer gastronomia. E eu descobri que a Cruzeiro do Sul comprou a Brás Cubas. Então, eu vou voltar de onde eu parei, 9º semestre. Ah, que legal. Então, eu só tenho mais um ano de direito, entendeu? E aí eu consigo terminar. Só que eu sempre gostei daquela coisa do direito, da indagação. Então, assim, a pessoa começa a falar, que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Tá, e por que você vai fazer isso? Mas você sabe que você tá errado nisso, tá errado naquilo. Eu gosto de questionar. Eu sempre gostei de questionar. Você pode ver que eu sou questionador pra tudo. Sim. Você fala uma coisa, já vem com outra coisa te questionando. Sim. E aí eu falei, eu vou fazer o direito, eu vou terminar. Porque eu nunca terminei nada na minha vida, né? Então, eu comecei a fazer enfermagem, não terminei. Comecei a fazer administração, não terminei. Fiz contabilidade, não terminei. Fiz não sei o que, não terminei. Fui pro direito e fiquei quase 4 anos no direito. Eu falei, na verdade, você parou só por causa da pandemia, porque senão você já teria terminado. Entendeu? Mas assim, tudo que eu pus na minha vida pra fazer, eu nunca terminava. Entendeu?
Então, e é o mal do TDAH. A gente tem esse mal. A gente começa a coisa com hiperfoco e depois abre multifocos, né? Eu sei o que é isso. E aí eu fui pra barbearia, abri meu negócio. Então tudo que eu conquisto, que eu quero conquistar, eu vou atrás e eu consigo. Não tem nada nessa vida que eu quero que eu não consiga. Você já foi diagnosticado com TDAH? Já. Eu ainda não passei para saber, mas eu tenho quase certeza que eu tenho. Eu já fui atrás de umas informações, eu falei assim, gente, não é possível. Eu tenho TDAH, gente, não é possível. Começa 30 mil coisas, não para tudo na metade. É verdade. É só eu escrito. Mas quando também pega hiperfoco, já era. Não, também vou e não desligo enquanto eu não termino. Enquanto você não Enquanto consegue. eu não termino. Meu livro mesmo, eu escrevi meu livro em 3 dias. Só que daí apareceu um outro projeto, na última página eu parei. Pergunta se eu voltei. Tô na última página. Tá quase pronto. Deixa com um finalzinho sem final pra você fazer o segundo. Você que conviveu com pessoas narcisistas, você vai gostar do meu livro. Ah, então você, por Você favor, vai gostar do meu livro. autografe. Ô, Rô, um sonho que você ainda não realizou, mas que esse é aquele que você realmente quer e faz questão de enaltecer. Olha, eu digo que sonhos muito glamourosos não são sonhos, né? São só desejos momentâneos. O meu sonho maior hoje, Tamara, de verdade, pode parecer bobeira, loucura, mas o meu sonho é casar de verdade, ter minha casinha na roça. Que é pra roça. Quero ir pra roça. Ter minha casinha na roça e todo domingo eu juntar minha família inteira pra fazer um almoço legal pra todo mundo, juntar a família até eu ver meus filhos crescerem, ver meus netos. Eu quero ter uma vida tranquila. Não que a música não seja um sonho também, ou a gastronomia não seja um sonho, mas eu quero focar no que realmente eu sei que vai dar certo, que é a família, porque a música é um jogo de sorte. Sim. É uma dança de cadeiras. Uhum. A gastronomia, você tem que ter uma coisa muito boa para dar certo. Um prato muito bom, uma assinatura sua. Mas a família não é uma assinatura sua. É uma assinatura de Deus. Então, eu quero isso. Esse é meu maior sonho. É ter a minha esposa perto de mim, me apoiando quando eu estiver triste. É ter a minha filha para eu poder fazer o cabelinho dela para ir no dia do cabelo maluco. É comprar minha casinha no campo. É ter o meu carrinho popular mesmo. Não que eu não tenha ambição de ter coisas maiores. Isso daí vem com o tempo. Só que eu não quero uma ambição de uma pessoa... Como que eu posso dizer? Que tem uma ambição ruim. De você querer atropelar pessoas ou não coisas... dar o passo maior que a perna. Exatamente, entendeu? Eu tenho ambição, mas eu não sou uma pessoa altamente materialista. Entendeu? Até porque a gente mal fica tudo aqui. Exatamente. O caixão tem gaveta, né? Pois é. Agora, me diz uma coisa. Você, hoje, com 35 anos, multifacetas, para esse semestre, o que você ainda traz pra gente de bom? Aí vamos deixar o nosso pessoal de casa já ciente, porque você tá focado na música, por enquanto. Isso. Eu tô com a página, não sei se você já viu, a minha página Cozinha e Blues, né? Que é com os pratos que eu faço, familiares e tal. Esse rapaz que é do estúdio lá de São Paulo e tá com esse projeto da gente fazer o EP, que vai ser lá no Vale do Anhangabaú. É lá onde tem o Samp Sky. Para daí onde tem o Samp Sky. E a janela dele fica de frente para o Anhangabaú. Então eu vou ficar tocando de costas para a janela. E a gente tem um projeto de fazer um show intimista com velas, aquela plata no chão. Que lindo. Eu quero fazer um negócio bem... E as pessoas que eu conheço que gostaram do meu projeto e tudo mais, a gente vai fazer aquela pegada com as fotos, né, penduradas e tal, e vai gravar esse EP com as músicas que eu tenho, e vamos pegar algumas músicas internacionais que marcaram minha história. Mas basicamente o show vai ser só as minhas músicas. O que vai vir de extra serão músicas internacionais. Tem 4 já preparadas. Mas aí vai ficar de surpresa pra galera. Eu quero ver, viu? Vai, você vai Por saber. favor, não esquece de mim. Não, você vai estar lá comigo. E para quem quiser conhecer o seu trabalho, rede social... @rodrigo.neri com Y oficial. Ó, pode dizer que toda vez que você ligar lá, tiver live, você vai estar ouvindo um vozeirão, viu? Você vai ficar aqui um bocadinho, que eu vou encerrar ali, e eu quero que você finalize tocando. Perfeito. Fechou? Obrigada por ter aceitado participar. Eu que agradeço. Obrigado. Ó, e é isso, gente. Ó, para você que ficou com a gente até o finalzinho, muito obrigada. Não é inscrito, se inscreva. Ativa o sininho para receber a notificação dos próximos episódios. Lembrando que toda quarta-feira nós estamos aqui ao vivo e eu conto sempre com a sua participação. Antes do Rodrigo cantar, que ele já está aqui posicionado, eu quero deixar aquela reflexão para você levar, para a semana. Guarda isso com você. Às vezes, o que pesa
não é o que nós carregamos, mas é o que a gente evita deixar para trás. Semana que vem eu tô de volta, mas a gente finaliza com ele aqui na voz, Rodrigo Neri. E essa música aqui é uma das composições que algumas pessoas dizem que é uma das mais bonitas que eu tenho, que fala sobre um relacionamento de hoje em dia que a gente rega demais e a planta morre. E isso não é sobre jardim. Muito tempo se passou e muita coisa começou a mudar. Nosso amor se dispersou, o nosso jardim começou a murchar. Começou arrancando uma flor e logo nem a chuva pra regar. A cada corte uma dor e uma flor ao menos pra contar. Isso não é a história de um jardim, mas a história que eu quis contar. Eu achei que era sem fim, até o amor se acabar. Melhor eu não ficar aqui, lutando sempre por um outro alguém. Às vezes é preciso desistir. Você não concorda, ô meu bem? Muito tempo se passou e muita coisa começou a mudar. Nosso amor se dispersou, o nosso jardim começou a murchar. Começou arrancando uma flor e logo nem a chuva pra regar. A cada corte uma dor e uma flor ao menos pra contar. Isso não é a história de um jardim, mas a história que eu quis contar. Eu achei que era sem fim, até o amor se acabar. Melhor eu não ficar aqui, lutando sempre por um outro alguém. Às vezes é preciso desistir. Você não concorda, ô meu bem? Melhor eu não ficar aqui, lutando sempre por um outro alguém. Às vezes é preciso desistir. Você não concorda, ô meu bem?